aí? Bora lá virar mais uma chave. Então, se você tá aí e quer participar aqui dos encontros com a gente, vai ser um prazer ter você por aqui. O link do grupo está aqui na descrição do vídeo. Já aproveita, curte o vídeo, ajuda a gente a entregar para mais pessoas e vem transbordar com a gente. A chave que nós vamos falar hoje é a chave de decisão. Até quando você não decide, você está tomando uma decisão. E agora eu quero saber de você. Quem está tomando as decisões na sua vida? É você ou as outras pessoas? Porque quando a gente deixa a condição, as nossas condições determinarem as nossas decisões, nós estamos tomando decisões através de outras pessoas, né? Então, bora lá falar sobre decisão. E a gente começa justamente por esse ponto. Nós precisamos viver de decisão e não de condição, né? Nós precisamos falar da vida que nós queremos viver, não da vida que nós estamos vivendo. E eu falo muito isso, né, de um tempo para cá. Por quê? Antes eu achava, eu não posso ir falar sobre isso porque eu não estou vivendo isso, mas é algo que eu quero viver. E se eu tenho um pouco mais de consciência, quanto mais pessoas eu trouxer que tomarem a decisão de viver essa vida junto comigo, a minha decisão se torna mais fácil. Por quê? Porque eu tenho mais bagagem, né? Então, o que é a condição? É quando nós usamos o nosso cognitivo, quando nós deixamos o que é normal, né? Aquele caminho normal. O que é a decisão? Quando a gente faz algo com nível de consciência, e aí vai causar uma reação no corpo. Muitas vezes, o nosso cérebro quer ir pelo caminho mais fácil para economizar energia. Como eu já disse, nós fomos criados para... O nosso cérebro foi moldado para que economize energia, porque antigamente a gente precisava fugir, né, das coisas que aconteciam. Então, como a gente veio se desenvolvendo de lá, mas a programação inicial do nosso cérebro é para crescer, reproduzir e lutar. Então, quando a gente começa a incorporar coisas novas no nosso cérebro, a nossa mente precisa expandir. E depois que ela expande, ela não volta mais ao tamanho normal. É a mesma coisa quando a gente enche um balão, né? A gente enche o balão. Quando você deixa ele esvaziar novamente, ele não fica pequenininho igual ele vem, né? Por quê? Porque você expandiu, você cresceu ele ali. E aí as nossas decisões, gente, são isso. Por que a gente tem que tomar decisões? Porque a gente precisa eliminar das nossas vidas as indecisões, para que a gente tenha a vida que a gente quer. O que é a indecisão? Da onde surge a indecisão? De eu não me conhecer. Por quê? Porque quando eu me conheço, é por isso que eu sempre falo, tudo parte de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei o que eu quero e principalmente o que eu não quero. Porque o que eu quero é fácil de eu colocar no papel, não é? Quando a gente vai fazer nossas metas, igual a gente estava falando aqui mais cedo, né? Você coloca no papel o que você quer, onde você quer chegar. Mas você não colocou o que você quer deixar para trás. Quando eu faço o meu planejamento diário, tem lá o que eu não quero fazer no outro dia. É mais difícil de preencher do que as minhas prioridades. Porque o que eu quero fazer, eu sei. Agora, o que eu não quero, o que eu quero deixar para trás, o que eu quero desapegar, é mais difícil. Entende? Então, primeira coisa que a gente precisa trazer esse nível de consciência do que a gente não quer, eliminar as nossas indecisões, né? Então, como o nosso cérebro ele é programado para economizar energia, o que ele faz? A decisão dele é o quê? O que é menos pior, aquela decisão automática, aquilo que vem no primeiro impulso ali muitas vezes, né? Muitas vezes a gente pede, principalmente nas sessões de coaching, fala para mim a primeira coisa que vem na sua cabeça. Por quê? Para saber o que seu cérebro está pensando, para a gente conseguir mapear, para a gente conseguir ter
Dados. E isso é importante. Por quê? Eu só consigo melhorar aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo que eu tenho dados para trabalhar, né? Porque se eu não tiver dados, eu não sei aonde arrumar, né? E uma coisa também das decisões. Muitas vezes a gente deixa a nossa decisão na mão do outro. Eu não fiz isso porque meu pai não deixou. Tudo bem, se você tem menos de 18 anos, ok. Se você tem mais de 18 anos, isso não deveria mais acontecer. Mas, Bel, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe não é fazer tudo o que eles querem. Eles têm um nível de consciência e você tem outro. Honrar pai e mãe é você viver os princípios que eles te ensinaram. Aquilo é inegociável. As regras que funcionam na casa do seu pai e da sua mãe funcionam na casa do seu pai e da sua mãe. Na sua casa, é você com sua esposa, é você com seu esposo, é você sozinha, é você com sua irmã, é você com quem mora com você. Ah, mas eu ainda moro com os meus pais. Ok, então você vive debaixo das regras dele, não é você que toma as decisões aí. Ah, não, mas eu preciso de... Não. Quem vive em casa com pai e mãe não cresceu. Então você vai viver debaixo das regras deles. A gente manda. A gente toma as decisões sobre a nossa vida, sobre a vida do outro. A gente não pode querer tomar decisão, né? Eu, por muitas vezes, queria... Eu era até chata, muitas vezes. Porque eu queria ditar o que os outros iam fazer. Porque eu achava que era o melhor. Mas eu não estava dentro da casa das pessoas. E a decisão só cabe à pessoa, né? Contextualizando. E o que que acontece? A gente falou outro dia do poder da autorresponsabilidade, eu acho que foi no fechado aqui. E aí, esse poder de decisão está muito ligado com a autorresponsabilidade. Por quê? Você tem que ser autorresponsável pela sua vida. Porque se a Delei me conta um negócio, eu falo com ela assim, Delei, faz assim, 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 assim. Quem toma a decisão se vai fazer ou não é eu ou ela? É ela, não sou eu. Eu falei com ela a minha opinião. E a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente só ajuda quem pede e a gente só dá opinião se a pessoa pedir. Tem hora que é difícil, principalmente para gente que é comunicador, tem hora que é difícil. Mas a gente só dá opinião se a pessoa pedir, tá? Por quê? Porque se o meu pai chega para mim e minha mãe fala comigo, eu não quero que você faça isso. Ok, é uma decisão deles. Se eu vou acatar, é uma opinião deles. Se eu vou acatar ou não, é uma decisão minha, única e exclusivamente minha. Mas por que a gente deixa os outros tomarem as decisões por nós? Porque é mais fácil, porque depois eu tenho quem julgar a culpa. Eu não fiz tal coisa porque meu marido não deixou. Eu não fiz tal coisa porque os meus filhos precisavam de mim. Eu não fiz tal... Não, gente, a decisão é nossa. Ah, Isabel, ok, mas é difícil e tal. Eu sei, tá? Mas a decisão é nossa. Então, a gente precisa ver o que é prioridade. Como que a gente quer levar a nossa vida? Por quê? Uma opção é uma solução. E, gente, decisão... Oh, a decisão é a única coisa que vai mudar a sua realidade. E como que eu começo a ter decisão mais assertiva? Quando eu começo a aumentar o meu repertório. Então, o que eu preciso fazer? Começar a estudar mais, começar a me conhecer mais, buscar estar perto de pessoas que querem as mesmas coisas que eu, né? Então, eu preciso criar as minhas opções para tomar decisões melhor. E só consigo fazer isso aumentando o repertório, né? Nós precisamos eliminar, né, as possibilidades de indecisão. Para quê? Para que as nossas decisões sejam mais assertivas. Porque só, mais uma vez, só eu posso mudar a minha vida, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, tratar as minhas indecisões. Tratar as decisões que eu deixo os outros tomar por mim, porque é a minha indecisão. Se eu estou pedindo o outro para me dizer, muitas vezes,
e eu quero tomar a decisão só pelo que o outro falou e não por analisar, quer dizer que eu estou cheia de indecisão. Então, o que você quer decidir na sua vida? Você está esperando alguém descer aí e resolver para você. Não vai acontecer, a decisão é sua. Você precisa tomar as suas decisões. Né? Por quê? São essas decisões assertivas que vão nos fazer prosperar. Então, a gente precisa criar essas opções para a gente, para que a gente consiga tomar boas decisões, né? A gente não pode, gente, deixar ninguém mandar na nossa vida. Ninguém. A vida é sua. Se tá ruim, é você. Se tá bom, é você. Nós temos um mentor, para muitas de nós em comum, que é o Pablo Marçal. Mas ele vai lá, ele chega lá no curso e passa para gente, por exemplo, todo mundo precisa levantar 4h59. Eu acordo se eu quiser, a decisão é minha. Por quê? Porque a consequência vai ser na minha vida. Se eu der resultado ou não der resultado, para ele não vai fazer diferença. Vai, Bel, você é prova social. Sim, mas se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Entende? Mas e na minha vida? Ele me contou o caminho, mas eu tomo a decisão se eu quero ir por aquele caminho ou se eu não quero. Da mesma forma, quando você escuta outro mentor, eles falam com você, faça isso, acorde cedo, coloque sua rotina ali no papel, tome as suas decisões na noite anterior, importantes, né? Então, se organize na noite anterior ou no primeiro horário da manhã, e você não faz. É problema para aquela pessoa que te ensinou? Não, é para você. É o resultado na sua vida que você está deixando para depois. Porque, gente, nós já foi nos dado tudo que é nosso. Mas nós só vamos conquistar se nós tivermos a decisão de caminhar para chegar até lá. Ele está num determinado nível, num determinado ponto de consciência. Então, ele está ali. Ele já está ali naquele ponto. Só que você precisa caminhar para você chegar lá. E essa decisão é só sua. Por quê? Porque se você não caminhar, você não vai chegar, você não vai acessar. Se você não decidir permanecer, você não vai chegar lá. Então, tudo é a partir das nossas decisões e só nós podemos decidir como será a nossa vida, né? E por isso que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento pessoal, porque é ele que nos dá repertório para tomar decisões assertivas. Então, agora, eu quero deixar aqui para as meninas, né? Vocês têm tomado a decisão da vida de vocês ou têm deixado na mão das pessoas? Não só para as meninas, para todo mundo. Conta aí para gente. Você tem tomado as suas decisões? Ou está pedindo os outros para tomar as decisões para você? Você tem criado opções? Você tem construído um repertório maior para que você tenha opções realmente boas para mudar a sua realidade? Porque só depende de você. Só você é responsável. O que você tem feito? Quais decisões você tem tomado? Ou você tem deixado tudo para depois? Ou você está aí com medo de decidir? Decisão. Tudo na vida é decisão. Quem vai falar aí com a gente agora? O povo tá tudo É calado, comigo? gente. Decisão. Oi, Bia, decisão, né? Eu tomei uma. Tô arcando com as consequências. É isso. Teve uma hora que eu disse bem assim, eu acho que eu só vou dizer quando chegar o dia. Só que aí eu optei por ir preparando e aproveitando os 2 meses da melhor forma possível, curtindo todos eles, curtindo o momento. Sim. E aproveitar, né? Eu disse, não, vou fazer isso. Porque a decisão que eu tomei me deixou tão feliz. Porque foi a primeira vez que eu decidi por mim e não pelos outros. Gente, a E Jamila isso me fez falou me isso, sentir é muito bem. importante. A gente precisa decidir por nós. É, Eu tenho filhos.
né? Tem um filho adolescente já. A decisão da vida dela é dela. Não há nada que eu faça que eu vá mudar a vida dela. Eu só consigo mudar a minha. Se liberta disso. Ah, Isabel, mas nós precisamos instruir os nossos filhos. Nós precisamos treinar os nossos filhos. Sim, mas a decisão é dele. Você pode ensinar seu filho tudo pelo caminho que ele deve andar. A decisão é dele, se ele quiser desviar. Entende? Não é responsabilidade nossa os nossos filhos terem uma vida boa ou não. São decisões que eles tomam na vida deles, né? E aí, É no caso, verdade. A Jamila é o contrário, né? Ela, como filha, agora está decidindo, né? E aí a gente precisa também mostrar para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama, que eu sou capaz, eu cuido da minha vida, eu decido pela minha vida, né? Carrego comigo os princípios que você me É, ensinou, mas a decisão da minha vida é minha. Porque o resultado ou o não porque, resultado depende de você e de mais ninguém. porque o que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu contar a vocês a experiência, que eu não contei tudo. Eu estava Quer contar trabalhando. depois que nós fechar a câmera, Camila? Camila. É melhor, né? Melhor, né? Que esse povinho acompanhar a vida nossa aqui. Se eles quiserem É saber, eles que vêm mesmo. foi Tá com nós ao vivo. filmando, né? Deixa Esse para segredo aí depois. fica só entre nós, é. Deixa a Bel fechar essa gravação aí. Vai lá, Bel. Manda ver. Quem mais vai falar aí com a gente? Eu não. Vamos tomar uma decisão de contar coisas mais profundas sobre essa chave aqui no nosso particular. Se você quiser saber sobre o que é isso, vem participar com nós desse grupo de transbordo. Vem participar com nós nessas viradas de chave do SPR. Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Porque depois que você colar com nós, adiano, ou então nós te empurra. Vai lá, Ana. Então, peraí, eu vou entrar aqui e acender a luz para não fazer barulho ruim. Você estava falando sobre decisão, né? E eu estava escutando uma live agora à tarde que falava realmente sobre, sentei, o poder da decisão. Quando a gente toma a decisão, a gente sabe para onde a gente quer ir. E é muito importante a gente estar na mente e sempre lembrar que eu não escolher, eu já estou decidindo, né? Um exemplo bem banal assim disso é o marido ou quem mora com você chega e fala assim: ah, vou pedir uma pizza, você quer de qual sabor? Ah, vê você. Aí a hora que chega a pizza, tem pizza de milho. Você fala: ai, mas pizza de milho? Mas ele te deu a oportunidade de escolha. E você escolheu não escolher. Então, é uma coisa que tem batido muito, assim, na minha tecla, essa escolher não escolher. Então, fazer isso de forma consciente, né? Quando a gente toma essa decisão de não decidir e também ficar muito atento que muitas vezes a gente não quer decidir e força o outro a decidir para depois eu ter em quem jogar a culpa se não der certo, né? Mas acontece. Num caso, vamos dizer assim, no caso de um casamento que está desgastado, que uma pessoa está enxergando que não quer mais, mas ela não arreda o pé, ela não assume a responsabilidade de decidir, porque ela, se não der certo, se ela se arrepender lá atrás, ela tem para quem julgar, ela tem para quem jogar a culpa. Não fui eu que decidi, foi você. É um exemplo que fica assim bem marcante, né? Mas que dá para a gente levar em N situações. Sim. E aí, uma coisa assim que ficou assim, eu recebi essa informação agora, e ela estava falando sobre cocriação, né? Sobre a gente ficar cocriando. E ela disse que hoje, para ela, isso não faz mais sentido você ficar cocriando. Ela entendeu, assim, né, na experiência dela, que a gente é como se fosse uma tela preta com várias luzes piscando das possibilidades. Todas as possibilidades já existem. Você co-criar é como você estivesse com o criador para fazer algo novo. Mesmo que você vai construir uma casa do zero, o projeto, o arquétipo da casa já existe. Então é só você decidir o que você quer.
Ah, eu quero tal. Ah, eu vou cocriar o carro X que eu quero. Não, você olha lá o carro na rua, você fala, é esse que eu quero. Eu decido aquele carro e eu ponho uma meta. Eu quero esse carro até dezembro do ano que vem. Eu quero morar naquele lugar, porque você não vai construir uma ilha nova, não vai se fazer nascer uma ilha das profundezas. Então, tudo está muito, essa chave é muito forte, porque tudo está no poder de você decidir o que você quer. Então, era isso. É isso. E aí, Verdade, Ana. E se você for analisar, decisão, gente, é ter responsabilidade. E foi uma coisa que você falou, às vezes a gente não decide para depois jogar a responsabilidade para cima de outra pessoa. Então, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, tomar decisões é criar responsabilidade, é tomar responsabilidade. Tem pessoas que têm facilidade em tomar decisões. Deixa eu mostrar para vocês a Torre de Paris. Espera aí. Como é que vira esse negócio? Aqui, nós temos a Torre de Paris. Em cima, no cantinho de vira. Já tá bom, já mostrei. Aí, o tomar decisões, né? Você tomar responsabilidade de alguma coisa. E tem pessoas que têm facilidade em tomar decisões. Você falou de relacionamento, Ana, e eu me vejo muito. Eu sempre fui uma pessoa, não sei se a Bel até já falou, com questão do coach, né? Do desenvolvimento pessoal, que a pessoa que é comunicativa, ela tem mais dificuldade em tomar decisões. Eu sou esse tipo de pessoa. Hoje eu ainda tenho facilidade. Quantas vezes eu comi uma coisa que eu não queria, porque eu não tomei a decisão de escolher. E aí, tipo assim, você só tá comendo porque você não escolheu, mas por que você não escolheu? Então, o decidir é a ter da hora que você levanta, o tempo todo, se você for ver, nas fases do dia da sua vida, você tá tomando decisão. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai fazer do seu dia. Então, são decisões que nos levam a dar passos mais longos. São decisões que nos fazem evoluir na vida. Ou não. Ou você decide se você quer ir ou você quer ficar. Mas a sua decisão que vai decidir o seu futuro. Vai te dar passos para caminhar. E é igual a Bel falou. Você vai ter pela vida mentores que vai te dar um caminho. Você que vai decidir se você quer ir ou não. Então, essa chave de decisão, ela é muito importante. E através dela vai vir outras bilhões de chaves. Por quê? Se você não decidir fazer alguma coisa, não vai mudar nada. Então é a chave assim, principal, porque é através dela que você vai decidir se você vai criar hábitos. É através dela que você vai decidir se você vai virar a chave da intencionalidade. É através de uma decisão. E essa é a minha contribuição de hoje. É isso, maravilhosa. Ô, Kátia, você abriu aí, quer falar um pouquinho? Eu ia falar que já que esse povo tá andando também, eu tô andando, né? Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Então, eu ia falar que eu acho que como assim? Eu ia falar que decisão, eu tô invejada agora. Decisão é energia. Então a gente tem que tomar decisões para a gente ter energias positivas, né? E se a gente não toma também, o que acontece? A gente acaba sentindo que a nossa energia não está muito boa. E assim, o que eu uso para tomar minhas decisões? Coloco uma coisa no papel e penso que aquilo, o que vai me levar para o próximo nível, está me deixando confortável, aí me sinto bem, eu avanço. Se eu sinto dúvida, eu penso e aí eu não tomo decisão. Eu tomo decisão quando eu sinto confortável, assim. Quais são as coisas que vão me ajudar a elevar, né? Aí eu acho que decisão ela é energia foi até pra gente. falado na aula, né? Decisão é para deixar desconfortável. Por quê? Quando ela deixa confortável, é porque a gente está optando pelo caminho mais fácil. É a decisão que nos leva à mudança. Então, ela tem que ser desconfortável. Então, analisa isso aí. Sim, só que eu olhei pelo lado que a gente tem que observar aquilo que a gente está fazendo, porque vai ter consequências. Sim, sim. Observar qual a decisão. Você vai arcar com as consequências? Foi o que a menina falou. Você vai arcar com as consequências? Você vai arcar com as consequências. Aí você está apta a decidir pelo sim. Compreendeu? Do contrário, é melhor repensar, né? Vou continuar aqui na caminhadinha, viu?
Tá bom. Fala oi com as meninas. Oiê, Oi. Marinete, Ideia. Essa não pode encerrar a gravação pra gente fofocar. Suelen, quer falar alguma coisa, Suelen, se tiver possível aí? Não é fofocar, não, a gente é fazer network. Gostei Nós muito somos aí da fala chique, das nós somos meninas, chique, a viu? gente não fofoca, a gente faz network. É isso. Pode falar, Suelen. Gostei muito aí da fala das meninas. Realmente depende somente de nós mesmas. E eu me vejo muito nessa situação, né? De tomar a decisão, só depende de mim mesma. Então, gostei muito de ouvi-las. Que bom. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Gente, então é isso. Bel, Oi? eu acho que tem uma coisa importante que a gente podia deixar registrado, Sim. que se a gente tem dificuldade de tomar decisão, às vezes a gente tem uma crença de que, eu não sei tomar decisão. Então começa a prestar atenção, porque a gente toma decisão o tempo inteiro. E começa com coisas simples. Decidir a roupa que vai usar. Eu estou usando essa roupa porque é uma coisa que eu gosto, que minha essência está pedindo, que minha alma vai se expressar, ou eu estou usando essa roupa porque minha mãe sempre mandou eu usar esse tipo de roupa, ou porque fulano fala que é assim que é elegante. Então, começar a tomar decisões em pequenas situações que faz você ter a confiança em seguir e tomar decisões mais pesadas, vamos dizer assim, mais decisivas. E a Ana falou um ponto importante, né? A não decisão é uma decisão. Você deixar na mão do outro, decidir o que acontece na sua vida, você está passando a decisão para ele, você só não está decidindo. Você resolveu deixar. Delay, você não falou hoje, não, gata. Sem me falando, não tem encontro, né? Porque Uai. eu sou comunicadora, gente. Agora eu estou assumindo meu papel de comunicadora e eu tenho que falar. E hoje eu falei igual maritaca naquele Instagram, e eu vou falar todos os dias, igual eu falei com vocês. No caminho eu vou descobrindo a estratégia. É isso. Tirei esse negócio de estratégia na minha cabeça. E eu fico caçando estratégia, não faz nada. Pois é, esse negócio de decisão é até o que eu comecei a fazer na minha vida é uma decisão, porque antes eu ficava esperando fazer estratégia. Eu vou aprender estratégia. Você vê, estratégia, parece que até um capetinha fica na sua cabeça assim, ó. Se você não tiver estratégia, você não vai. Como que você vai ficar falando no Instagram? Você vai ficar falando, a gente não faz nada. Né? E eu tomei uma decisão na minha vida de fazer todos os dias. Vai do jeito que tá. No caminho eu vou resolvendo esses trem, esses detalhes aí. Eu vou resolvendo o meu jeito de falar, o meu linguajar, e vou colocando os detalhes. Porque a gente fica tanto. Porque quando a gente não toma a decisão de fazer nada, aí a gente vai ficando no meio do caminho, você vai ficando parada, e você fica ali, né? Principalmente eu que sou perfeccionista, eu era, larguei ela ontem, não sou mais, que eu era perfeccionista. A gente tem o péssimo defeito de impedir que as coisas aconteçam na vida da gente por causa simplesmente de uma decisão, né? E até a Ana que falou sobre até a questão da gente tomar a decisão de escolher uma roupa para o dia, né? Às vezes você vai ali e fica presa, eu vou nessa, vou naquela, e você perde tempo. Então, tem coisas que você tem que decidir na sua vida mesmo. E a decisão, quanto mais você. O que acontece? Quanto mais você tomar a decisão, mais rápido você vai funcionar. Que seja ela certa ou que seja ela errada. Você tem que tomar a decisão. Você vai ver, se você tomou uma decisão que você acha que foi errado, você vai ver o resultado. Se for certo, você vai ver o resultado também. Então, você tem que, igual você até falou no início com a gente, decisão também é falar não. Sim. Não vou fazer. Então, ou seja, é decidir. Decidiu, pronto, acabou, e é o que eu na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que tive dúvida, né, para fazer as coisas. Por exemplo, eu ia lá e comprava uma roupa, depois eu arrependia. Ia lá fazer uma coisa, eu arrependia, porque é do meu temperamento. Depois eu descobri que é do meu temperamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que dar fez errado, filha. Então vai usar roupa feia do jeito que você comprou. Sabe, isso foi citado até lá na aula. O Pablo falou que a gente precisa, para a gente colocar o nosso cérebro, foi até bom que isso vai ficar gravado aqui, para a gente colocar o nosso cérebro, entender que
O que é uma decisão ruim? Você precisa repetir 10 vezes uma decisão ruim, tá? Você tá ali, você tem a opção de comer uma comida gostosa, uma comida ruim, você vai na ruim. 10 vezes seguidas. Você tem a opção de comprar uma coisa que você quer e uma coisa que você não quer, você vai comprar o que você não quer. Entende? 10 vezes. Por quê? Porque aí o seu cérebro vai entender, não, realmente aquilo é ruim. Agora, a partir de hoje, eu não tenho decisão mais, eu tenho decisão. Eu sei o que eu quero, tá? Então, vamos aí, gente, colocar em teste. Tomar 10 decisões ruins, tá? Que não são as decisões certas. Por quê? A maioria das nossas decisões erradas foram opções que os outros nos deram, não foram a gente que criou as opções, tá? Então, a gente precisa tomar decisões. E aí a Dele falou um negócio, né? A gente decidiu aqui no grupo, a gente falou que a gente ia começar a aparecer todos os dias. E estamos mantendo, nem que seja uma fotinha lá do desafio de autocuidado, né? Mas nós estamos lá, nós estamos aparecendo. E como ela disse, a estratégia vem no caminho. A identidade visual do Instagram vem no caminho. A gente aprendeu sobre isso no evento Tem hoje. umas burlanas aí postando pé, Hã? Isabel. Tem umas burlanas aí postando os pés, postando pra comida. Só tô dizendo. Olha o meu pezinho aí. Ela puxa a orelha do povo, é ao vivo mesmo, tá? Ela tá atacada esses dias. Ô, gente, mas é isso, né? Então, assim, a gente tem as decisões. Aí as meninas estão aí decidindo não aparecer. Por quê? Nós vamos puxar a orelha aqui agora, no off, né? E ontem a gente ouviu também sobre erro. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você conserta, mais rápido você melhora e mais rápido você explode. Tá? Então, vai errar. A gente vai errar. Então, começa a fazer depressa para você errar depressa, para você consertar depressa, para você ter tempo. Tá? E é isso. O que você anda decidindo? Vamos lá fazer esse desafio de escolher para quem aí tem esse problema com indecisão. Nós vamos decidir 10 coisas, escolhendo a ruim, para fazer o nosso cérebro entender. Quer falar, Mariné? Para fazer o nosso cérebro entender que nós vamos tomar as decisões que nós queremos. E não que os outros impõem para a gente, e não o caminho mais fácil. Porque a decisão, ela é doída. Crescer dói e dá trabalho. Mas a gente tomou uma decisão. Você quer tomar essa decisão também? Então vem com a gente. E é isso a nossa aula de hoje sobre decisão. Coloca aí pra gente o que você mais gostou. E se eu fosse você, vinha para dentro do grupo para fazer essas aulas com a gente. As chaves estão acabando, vão ficar aqui salva no canal as atividades só lá dentro do grupo, né? E tem transbordo maravilhoso e a gente já está com 1001 ideias para manter isso depois que essas chaves acabarem. Então, vem participar com a gente. Vai ser um prazer ter você por aqui. Só clicar aqui na descrição do vídeo, que tem o link, e aproveita, curte, compartilha com as pessoas e ajude a gente aí a distribuir a mensagem. É isso, até amanhã com mais uma chave. Tchau!